Por Lucas, capítulo de número 6, o verso 6. Quem achou com o sinal diz amém. A epígrafe do texto diz assim: Jesus cura no sábado. Verso 6, o textual está assim: E aconteceu também noutro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observaram-no se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? E olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã, como a outra. Verso 11, encerramos. E ficaram cheios de furor, uns com os outros, e conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. E você diz amém? Pode tomar assento glorificando a Jesus. À medida em que fomos incumbidos de estar aqui, um convite muito especial, pedi ao Senhor que ministrasse ao nosso coração, nos dando um direcionamento, para saber o que falar a vocês que estariam aqui. Haja vista que Deus é quem conhece a nossa vida, aquilo que passamos no nosso particular, no nosso íntimo. Eu falo sem medo de errar, tenho certeza que você sabe que Deus te conhece, mais ainda do que você mesmo. E por essa perspectiva, por esta ótica, pedi a Deus uma palavra que viesse de encontro ao projeto que Deus tem na vida de cada um de nós que estaríamos aqui. Por bondade e misericórdia, Deus falou conosco, e ainda no decorrer desse dia, Deus confirmava a sua palavra dentro desse texto. Tivemos aqui algum tempo para meditar nessa palavra, extrair daqui algumas verdades, algumas lições, que será um grande diferencial para a nossa vida, caso seja posto em prática. Porque nós sabemos que se a Bíblia continuar aqui, não vai ter utilidade nenhuma. O que está escrito aqui só tem valor se fizer parte de nós aqui. Quando nós colocamos em prática a palavra do Senhor, que é viva, ela gera resultados para a nossa vida. Então, por isso que o que nós aprendemos do altar, nós colocamos em prática na nossa vida, e o nome do Senhor é glorificado. Quando eu olhei para esse texto, parei para meditar, e nós observamos aqui que Jesus, ele em um sábado, ele é encontrado em uma sinagoga. Jesus está ensinando porque o ministério de Jesus, ele era voltado para o ensino. Se tem uma coisa que Jesus gostava e que Jesus faz bem, é ensinar. Foi ele mesmo que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele tem prazer em nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos aprender na nossa vida. Às vezes, principalmente quando nós aceitamos a Jesus Cristo, que a gente vem para a igreja, recebemos aqui promessas de Deus, como eu acredito que todos, fica meio preocupado: como será que vai acontecer? De que forma que vai acontecer? Às vezes algumas pessoas, até ao receber a oportunidade, fica meio temeroso com o que falar, de que forma fazer, quando na verdade quem sobe nesse altar e toma esse microfone não é mais a pessoa que estava sentado aí, agora é o Espírito Santo de Deus quem te direciona, quem te dá graça naquilo que você vai ensinar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus dentro desta visão, nós vamos notar aqui que Jesus, ele é encontrado ensinando em uma sinagoga. A Bíblia nos relata que quando Jesus chega, havia ali algumas pessoas que se opuseram ao ministério de Jesus, opositores declarados, homens que queriam parar Jesus a qualquer preço e a qualquer custo. Isso é notório no ministério de Jesus. Quando nós olhamos os 4 evangelhos, 3 sinopses e o evangelho de João, nós vamos notar que o que mais teve no ministério de Jesus eram pessoas que se opuseram a ele, tentando parar, tentando bloquear o ministério de Jesus na terra.
terra. Mas aqui de primeira marcha eu quero começar para te dizer, quando tem um propósito de Deus envolvido, nada e nem ninguém vai parar o que Deus tem sobre a sua vida e sobre a sua história. Quando nós olhamos para esse texto, vamos observar que ali tem algumas pessoas que se opuseram ao ministério de Jesus, não queria que fluísse, não queria que acontecesse, e a Bíblia relata que Jesus conhece o coração de todos que estão ali. É a Bíblia quem diz que, conhecendo-lhes os corações, identificava quem estava se opusendo ou se opondo ao ministério, à obra que Jesus tinha para realizar. A Bíblia é clara que no meio dos opositores havia um necessitado, e esse necessitado, a Bíblia nos mostra que ele tinha uma das suas mãos mirrada, uma mão que não teve assim o seu desenvolvimento de forma natural, uma mão ressecada em algumas passagens da Bíblia. Quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia diz que Jesus logo vai fitar os olhos desse homem, identificando aonde ele está. Eu estou aqui nesse altar, mas os olhos de Jesus estão aqui, enxergando cada coração que está aqui nesta noite. Jesus, ele tem sondado corações, porque de fato ele conhece. Quando a Bíblia nos mostra, Jesus está olhando para ele, e aqueles que se opunham ao ministério de Jesus, eles estavam ali, sabia que aquele homem estava de canto, e ficaram observando. Para quê? Não era para saber se Jesus curava, porque até os opositores sabem do poder de Jesus. Era para saber se Jesus ia curar no sábado. Homens religiosos estavam ali na intenção de parar Jesus. A Bíblia dizendo que Jesus conhecia os pensamentos, observa que todos estão ali esperando Jesus curar no sábado, para ter alguma coisa para acusar Jesus. A Bíblia diz que Jesus olha para todos eles, e Jesus se dirige ao homem dizendo a ele assim: levanta-te. A primeira palavra que Jesus vai dizer para aquele homem: põe-te em pé. Depois Jesus vai dizer para ele: não é só para se pôr de pé, é para permanecer de pé. E Jesus vai dizer: permanece de pé no meio. Aqui eu aprendo uma grande verdade que Jesus me ensina. O grande segredo de Jesus na minha e na sua vida não é nos levantar, não é nos colocar de pé, mas é fazer com que a gente permaneça de pé. Eu vou repetir para ver se você entende nesta noite. Jesus está dizendo: o que eu tenho para você não é apenas ficar de pé, é permanecer de pé. Oh glória, bendito seja o nome de Jesus. Quando nós olhamos para os nossos sonhos, para os nossos projetos, quando a gente visualiza algo que a gente quer alcançar, que a gente almeja, o difícil, meu irmão, não é a gente chegar no lugar que se deseja, o difícil é permanecer neste lugar. Qual é a palavra de Deus, pregador, nesta noite então? A palavra de Deus é: você não vai só chegar, mas você vai permanecer na onde Jesus vai te colocar, para a glória do nome de Jesus. Será que tem alguém que entende essa palavra nesta noite para adorar? É permanecer na onde? No centro da vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia é clara. Este homem, Jesus dá 3 imperativos: põe-te em pé, permanece de pé no meio. A Bíblia é clara. O homem vai obedecer à voz de Jesus. O homem se põe de pé. O homem vai até o meio e lá ele permanece de pé. Está no texto em que hora nós lemos. A Bíblia é clara que Jesus vai olhar para todos aqueles que se opõem ao ministério de Jesus, e Jesus vai dizer para eles assim: é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Jesus vai dizer para ele: no sábado é para tirar a vida ou é para dar a vida? Jesus faz essas perguntas e fica sem resposta aqueles que se opuseram ao ministério de Jesus. Então, quando eles não conseguem responder, Jesus olha novamente para o homem que tinha uma deficiência física, e Jesus vai dizer para ele assim: estende a tua mão. E o texto diz: e ele assim o fez, e a mão ficou sã, foi sarada, voltou à perfeição como a outra, para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus dá uma ordem para aquele homem. Só que o texto aqui é claro, pastor Damião. O texto vai dizer que ele tinha a mão, não era o braço, era a mão. A mão dá para esconder facilmente. Alguém colocou no bolso, ninguém vai enxergar
enxergar, dá para esconder dentro da camisa. E Jesus está dizendo assim: eu conheço os detalhes, eu vejo tudo, por menor que seja, nada passa desapercebido diante dos olhos de Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória! Então Jesus vai curar aquele homem, mesmo com tantos opositores. O que me chama a atenção, que a oposição declarada de pessoas ali não impediu de Jesus fazer o que tinha que ser feito. Repito para você ir para casa pensando nesta noite: a oposição não impede de ser feito o que precisa ser feito. Entenda uma coisa: não tem oposição do inferno que vai limitar o agir e o trabalhar de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua família, porque a Bíblia é quem diz: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir e para realizar. Deixa eu ver quantos recebem essa palavra para adorar ao nome de Jesus de Nazaré. Não tem como se opor à obra de Jesus. É a Bíblia quem diz que toda ferramenta forjada, preparada contra mim, contra você, contra a igreja, não prosperará, para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Olhamos para esse texto, o nosso coração enche de alegria, de motivação, para que a gente possa continuar caminhando, porque é isso que Jesus tem para mim e para a sua vida: crescimento, avanço. Jesus não quer crente parado. Eu ouvi aqui no começo do culto, eu torno a repetir: o melhor desta terra foi preparado para a sua vida e para a sua história. Eu quero acreditar que pessoas que estão aqui ainda esse ano vão viver o melhor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história. Eu disse, na virada do ano, Deus me deu uma palavra e Deus disse assim: todo altar que você subir, diga para a minha igreja que o mundo pode estar em crise, mas a minha igreja ainda está em Cristo Jesus de Nazaré. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, tudo que era velho passa, tudo se faz novo. Quem está em Cristo anda em novidade de vida. E eu vim profetizar como profeta para a sua vida, que você viverá coisas novas ainda este ano, para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque quem promete é fiel. A Bíblia quem diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele disse. Isaías escreveu dizendo: nasce a erva, as flores caem, mas a minha palavra subsiste eternamente. Nos evangelhos está escrito: pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu vim pregar para quem tem promessa de Deus. Deus empenhou palavra ao teu respeito. Ele está dizendo: eu tenho promessa, tenho pressa para realizar sobre a sua vida e sobre a tua história. Oh glória, eu sinto a graça do Espírito Santo aqui nessa noite. O Espírito Santo ministra no meu espírito dizendo que aqui tem pessoas que vão sair de mão dada com Jesus Cristo. Para quê? Para marchar na terra e para vencer. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a tua vida nunca mais será a mesma. Deus está dizendo para alguém aqui: eu estou te levando para um nível de comunhão mais estreita. Para quê? Para provar do que ninguém provou ainda. Jesus tem coisas sobrenaturais para te revelar, e o nome dele ser glorificado. Quantos acreditam nessa palavra, levanta a mão e diz algo que exalta o nome de Jesus de Nazaré. Glórias. Essa promessa é fiel, sabe por quê? Porque não é o Desaliel que está prometendo. Por mais santo que sejamos, por mais que qualquer homem dedique a sua vida em santificação, somos falhos, seres humanos. E eu pego esse gancho para te dizer: não espere perfeição de ninguém, porque todos nós somos imperfeitos. Se estamos aqui não é porque alguém é bom, mas é porque a misericórdia dele um dia nos alcançou. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Sabe por que as promessas vão se cumprir? Porque quem fez a promessa é fiel. Aquele que fez a promessa não falha, ele é verdadeiro, e ele zela pelo quê? Pela sua palavra, para fazê-la cumpri-la sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Eu vim te dizer sem medo de errar: esse ano você ainda vai provar de muita coisa boa da parte de Deus.
É o que Deus quer para mim, é o que Deus quer para você. Para nossa casa, nossa. Isso aqui é Bíblia. Jesus preparou o melhor da terra para o seu povo. Eu sou povo de Deus. Quem é povo de Deus aqui? Então se prepara para romper. Esse ano tem novidade para a sua vida e para a sua história. Quando nós olhamos uma visão panorâmica, essa é a história. Só que nós vamos observar aqui alguns detalhes. O primeiro detalhe dentro desse texto, que Jesus vai curar um homem dentro de uma sinagoga. Algo incomum para a época. Jesus cura este homem. Era algo improvável. E Jesus trabalha com improváveis. Foi assim com José e virou governador lá dentro do Egito. Foi assim com Gideão. Jesus olha para Gideão e diz assim para ele: vai na tua força. Na linguagem contemporânea, Deus diz para ele assim: vai na força que você tem. É o que está aí dentro de você, que para muita gente é improvável, que Jesus vai fazer um grande milagre em você e através de você, para a glória do nome de Jesus. Jesus cura um homem dentro da sinagoga. Quando nós olhamos para o texto, vamos observar que é algo incomum. Por que é algo incomum? Para refrescar a nossa mente, quando nós olhamos para o livro de Levítico, vamos observar que havia algumas ordenanças para o tabernáculo. Quando o templo foi erguido, é notório, era expressamente proibido que alguém com uma limitação física entrasse dentro do santuário. Não podia ninguém com uma limitação entrar dentro do santuário do Senhor. Expressamente proibido. Era o estatuto do templo, ou o RI, o regimento interno. Expressamente proibido. Só que quando no cativeiro babilônico, você conhece a história, por isso vou ganhar tempo. Deus, antes do cativeiro, olha para a nação de Israel e diz assim: olha, vocês são um povo diferente. Vocês são meus. Somente meu. E eu não divido a glória de vocês com mais ninguém. Não divido. Deus disse claramente: eu tenho ciúme da nação de Israel. E Deus disse para ela: olha, vocês vão ser diferentes. Por vocês serem diferentes e provado que as outras nações não provam, vocês vão ser um pouco mais cobrados. Isso aqui é claro. E a Bíblia diz que Israel de fato é cobrado. Não podia fazer o que as outras nações faziam. E a Bíblia diz que Israel vai se corromper, vai entrar em um sistema de apostasia religiosa, sincretismo religioso, mistura, aonde eles não abandonaram completamente o culto ao Senhor, mas começaram a dividir a adoração a Deus. E a Bíblia quem diz que um reino dividido não prospera. Não tem como servir a dois senhores. A Bíblia diz que isso desagrada ao Senhor. Então Deus vai começar a levantar quem? Profetas, para trazer novamente Israel para onde? Para o centro da vontade de Deus. Deus está dizendo: eu quero vocês no caminho, para que vocês continuem vivendo o que eu tenho para vocês. Só que Israel desobedece. A nação de Israel, ela não quer obedecer a voz de Deus na boca dos profetas, a ponto de o templo que foi erguido por Salomão se tornou mais importante do que o Deus que operava dentro do templo. Então isso vai causar em Deus um certo desconforto. Aí Deus vai olhar para a nação e vai dizer para eles: já que o templo se tornou mais importante que o Deus do templo, então eu vou destruir o templo. Para quê? Para que o povo entenda que Deus ainda é maior, para a glória do nome do Senhor. A nação de Israel por muitas vezes não quis obedecer. Diz: Deus jamais vai destruir, Deus jamais vai permitir. Uma das últimas profecias que Deus vai usar, um dos últimos profetas, é o profeta Amós. Capítulo 8 de Amós, versículo
11, versículo 12 está escrito: Deus olha para Israel em um tempo de prosperidade e diz assim: chegará dias, diz o Senhor, em que enviarei fome e sede sobre a terra, mas não é fome de pão e nem sede de água, mas é de ouvir as palavras do Senhor. Oh glória, isso vai se concretizar. Esta palavra de Amós, ela vai ser concluída dentro do cativeiro babilônico. Quando Nabucodonosor, ele vem em 3 incursões, eles pegam todo mundo de dentro de Israel e leva para ser cativo dentro da Babilônia. A Bíblia nos mostra no livro de Ezequiel que o povo de Israel cativo, eles vinham até o rio Quebar, e com baldes, com latas, com jarros, eles pegavam água e argila para poder escravizados levar para dentro do grande império babilônico, para poder construir o grande jardim, ou os grandes jardins suspensos de Salomão. A Bíblia é muito clara nos informar que pela desobediência, esta palavra vai se cumprir sobre a vida deles, e dentro do cativeiro eles vão sentir saudade do que? De ouvir a palavra de Deus, de encontrar profetas andando pela rua e dizendo: haverá paz, prosperidade, saúde sobre Israel. Eles têm saudade de ouvir, e aí gera-se um arrependimento dentro do cativeiro. Agora eles se arrependem, Deus faz promessas de restauração sobre Israel, e esta profecia também se cumprirá para um tempo soteriológico, depois da volta de Jesus Cristo, quando ele raiar nas nuvens. Esta profecia de Amós também vai se cumprir. De que forma que essa profecia vai se cumprir? Porque hoje nós estamos aqui nesta sexta-feira da vitória. Tem muita gente que passa aí na porta e muitos que ainda zombam de nós, chama a gente de louco, de desequilibrado, diz que a gente não bate bem das ideias, como muitas vezes eu já ouvi aí. Mas só que vai chegar um dia que esta igreja que está aqui não vai estar mais aqui, vai estar na glória. Alguém que vai querer entrar por essas portas não vai ter mais tempo. Sabe por quê? Porque essa igreja que adora aqui, um dia vai adorar nas mansões celestiais, diante de Jesus Cristo de Nazaré. Só quem tem certeza que vai para lá, balança a mão em cima e dá glória ao nome de Jesus de Nazaré. A palavra do Senhor, ela é muito clara. A Bíblia nos informa que o povo se arrepende. Lá dentro do cativeiro, Deus vai levantar um homem por nome de Esdras, quando o povo está regressando para a cidade santa. A Bíblia vai nos informar que Esdras é aquele que ensina a lei, que traz de volta os princípios do Senhor para a nação de Israel. Esdras, segundo a história, é quem vai fundar a sinagoga. Esdras vai fundar a sinagoga numa finalidade: não tem mais templo. Já que não tem mais o templo, vamos inventar aqui uma escola. Para quê? Para que no decorrer da semana os pais enviem os seus filhos e na sinagoga aprenda com os doutores, com os mestres da lei. Mas um dia por semana. Qual dia? O sábado. Agora não é os filhos que vão para a sinagoga, agora quem vai para a sinagoga são os pais, para discutir a lei e para observar as profecias que diz respeito ao Messias, ao Salvador, aquele que vai vir para restaurar toda a nação de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Mas da mesma forma que o templo tinha o estatuto interno, ali a sinagoga da mesma forma. Analisamos segundo a cultura, tivemos aqui a oportunidade de descobrir coisas maravilhosas para a nossa vida. E segundo o estatuto da sinagoga, na época de Jesus, até podia entrar uma pessoa com uma limitação física, alguém que tivesse alguma deficiência física podia entrar. Porém, o príncipe da sinagoga, o maioral da sinagoga, se ponhava ou se posicionava na porta da sinagoga antes de começar a reunião, e ali se ajuntavam muitas pessoas com limitações físicas, e o mestre da sinagoga era incumbido, segundo 2 linhagens históricas. Alguns dizem que ele escolhia 5 pessoas com limitações, outros diziam que em alguns lugares eram 7 pessoas com limitações para colocar para dentro da sinagoga. Essas pessoas eram literalmente selecionadas e escolhidas a dedo. Aqui eu quero abrir um parênteses para poder profetizar algo sobre a vida de alguém que acredita. Sabe por que você está aqui nesta noite? Porque Deus apontou para você e disse assim: eu te escolhi para um propósito nesta terra. Eu não vim pregar para qualquer pessoa nessa sexta-feira, eu vim pregar para pessoas que foram escolhidas pelo Senhor. Quem tem certeza que foi escolhido por Ele, para levantar a mão e dizer alguma coisa que exalta o nome dEle nesta noite. Então o príncipe da sinagoga colocava para dentro.
algumas pessoas, só que tinha que seguir alguns requisitos. Não era simplesmente entrar na sinagoga. Não podia de forma alguma, pelas leis que eles tinham, se dirigir para o lado direito da sinagoga. Tinha que se dirigir para o lado esquerdo da sinagoga. Nunca se posicionar à frente. Se posicionava sempre na parte inferior. E ele jamais poderia se levantar, muito menos chegar até o meio da sinagoga. Aí aqui nós vamos olhar a dimensão do milagre que Jesus está fazendo na vida desse homem. Não pode se levantar e não pode ir para o meio. Eu vou repetir, não pode se levantar e não pode ir para o meio. Havia 7 degraus na tribuna em que o mestre ensinava a palavra. A sinagoga não é como as nossas igrejas, que o púlpito fica na frente, mas na sinagoga o púlpito fica no meio e as cadeiras em volta. Havia 7 degraus e o homem subia um de cada vez. A história conta que quando aquele que vai ministrar chega no 6º degrau, antes de subir ao 7º e último, ele vai fazer uma oração, porque ele entende que quando ele chegar lá em cima não é mais ele, mas é o Espírito do Senhor que o toma e o conduz para ensinar a palavra de Deus. A Bíblia é muito clara, ele não podia levantar e ele não podia ir para o meio. Aí eu te pergunto, será que Jesus não conhecia o estatuto da sinagoga? Será que Jesus não sabia que não podia pela lei do homem? Será que Jesus não sabia? Com certeza Jesus sabia. Aí eu perguntei a Deus: Jesus, então por que o Senhor faz isso? Mesmo sabendo do RI, do regimento interno, por que o Senhor vai curar ele dentro da sinagoga? E Jesus falou ao meu coração para compartilhar com você. Jesus estava ensinando para aqueles homens ali que Jesus era maior que o sábado, que ele era maior do que o estatuto do templo, que ele era maior do que o estatuto da sinagoga. E ele mandou eu dizer para você: eu ainda sou maior do que o seu problema, sou maior do que a sua dificuldade, sou maior do que a tua limitação. Quantos acreditam que Jesus é maior para adorar ao nome de Jesus? Eu não sei de que forma você veio, qual é o tamanho do gigante. Jesus está dizendo: não importa, o que importa é que eu sou maior. Eu não sei qual é a dificuldade, mas Jesus está dizendo: eu sou maior. Jesus veio para poder te dar força nesta noite, para restaurar as suas energias e te motivar a caminhar. Ele está dizendo: eu sou maior. Não tem nada que possa se opor àquilo que Jesus representa sobre a sua vida e sobre a tua história. Jesus é grande, Jesus é poderoso, Jesus tem poder para poder fazer e realizar sobre a sua vida e sobre a tua história. Jesus te trouxe aqui nessa sexta-feira, eu falo sem medo de errar, para mais uma vez nos fazer entender que Ele é maior, para nos fazer entender que Ele é maior. É o que Ele quer que você entenda, porque quando isso faz parte de nós, a gente não para diante das dificuldades, a gente não para diante das afrontas, a gente não para diante das perseguições, a gente não para. E a ordem de Deus para alguém nesta noite é: marcha. Não para, continua, porque a tua perseverança vai gerar novidade de Deus sobre a tua vida e sobre a tua história. Às vezes a gente olha para a família e diz: está difícil, Jesus. Às vezes a gente olha para a vida financeira e diz: Senhor, está difícil. Às vezes a gente olha para a vida sentimental e diz: Senhor, está complicado. Mas você veio no lugar certo. Lá fora pode ter alguém que não resolva, mas aquele que tem poder para resolver está aqui, representado pela pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, para dizer para você: tenho solução para a tua vida e para a
tua história. Não importa o tamanho do gigante. Alguém vai olhar para Davi e vai dizer: Davi, você é tão inferior a esse gigante que está aí. Aí Deus vai dizer para Davi: Davi, vai lá no riozinho, pega 5 pedrinhas, joga a pedra. Sabe por quê? Porque quem vai fazer o gigante cair não é a pedra, mas é a mão do Todo-Poderoso que está com Davi. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. A mão do Todo-Poderoso é quem direciona a tua vida e a tua história. Quantos creem nessa palavra e recebe? Deus não precisa de muito e nem de coisas externas. Repito o que Deus disse para Gideão na linguagem contemporânea: vai na força que você tem. Deus não trabalha com super-homem nem com super-mulher. Estamos terminando um livro, acredito que até o final do ano ele sai. E Jesus me deu uma grande lição. Jesus me mostrou na Bíblia que Ele gosta de situações. Aqui está cheio, repleto. Pessoas que a ótica humana são totalmente incapazes. Sabe por que Jesus gosta de trabalhar assim? Para que ninguém se glorie em si mesmo. Sabe por que Jesus vai te usar muito nessa terra? Não é porque você é bom, mas porque você aprendeu a depender dele. Lembra quando Jesus diz: quem não for como uma criança não é digno de entrar lá? Eu parei para estudar esse texto. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou pai, tenho uma filha já mocinha e tenho o Pedrinho. Acredito que os irmãos sabem. Uma criança de colo, de comer para ele não come. Se eu não comprar, ele não veste. Se eu não levar, ele não consegue ir, porque tem 2 meses. O que Jesus me ensina? Que a vida do ser humano, ela tem estágios. Somos crianças. Quando Deus fala que somos crianças, Ele está dizendo assim: é dependente. Qual é a proposta de Jesus quando Ele diz tem que ser como uma criança? Ele está dizendo assim: não importa a idade que você chegue, mas nunca deixe de ser dependente de Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando você depende dele, Ele supre. A provisão vem. Quando você depende dele, você não batalha sozinho, você não caminha sozinha. Ele caminha com você. É Ele que supre as suas necessidades. É Ele que tem alegria em realizar os seus sonhos, alcançar os seus projetos. E eu digo mais: Jesus está dizendo para alguém aqui nesta noite: acalma o teu coração, porque eu tenho visto aquele projeto que está naquela gaveta, mas esse ano o papel vai sair de lá e vai se tornar realidade sobre a tua vida e sobre a tua história. Alabará, uedeira, maramassuri, micandaraia. Se prepara para viver o melhor de Deus. Se prepara para viver o melhor de Deus. Se prepara para viver o melhor de Deus. Eu vim aqui com uma palavra do céu, crente. O melhor de Deus já foi enviado do céu para a terra. Ele tem endereço, é a tua casa, é a tua família. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aqui eu finalizo. Jesus me ensina a viver na dependência. E eu aprendi na Bíblia que Jesus não dá disposição para capacitado. Biblicamente, Jesus ele tem prazer em capacitar quem está disposto. Não importa o quanto você saiba, se você estiver disposto a colocar a mão na obra, Deus vai te capacitar. Eu não sei quais são as promessas que Deus tem na tua vida, mas a palavra de Deus é: eu te capacito, eu ensino, eu faço acontecer sobre a sua vida e sobre a tua história. Jesus está dizendo: o que é que você tem esperado de mim?
Tem vindo para a igreja só por vir, ou tem propósito nesta oração que você fez? Jesus está dizendo, se veio com propósito, sai com resposta, porque Deus está dizendo, tenho capacidade sobre, eu já estou vendo alguém que está entendendo. Jesus está dizendo, tenho capacidade para poder derramar sobre a tua vida e sobre a tua história. Jesus está dizendo, ei, o que passou foi só uma preparação, o melhor ainda virá, e o nome do Senhor será glorificado. Vai viver o melhor. Queira o diabo ou não, o melhor de Deus é realidade. Queira os opositores ou não, o que tem que ser feito vai ser feito, e o nome de Jesus é glorificado. Eu posso pedir para a igreja se colocar de pé? Se coloca de pé. O Espírito do Senhor falou algo comigo aqui. Eu falo sem medo de errar. Tive a oportunidade de ler a Bíblia algumas vezes, e aqui está escrito, ai daquele que diz, Deus mandou falar sem que ele tenha dito. E com muito temor, o Espírito Santo falou aqui, que tem algumas pessoas que me ouvem aqui, pastor Danilo, que daqui a alguns meses serão irreconhecíveis pelo que Deus fará de mudança na sua vida e na sua história. Tem gente que olha para você e diz, é pequeno, é pequena, mas o teu Deus que é grande veio para pegar na tua mão e te levantar. Sabe o que o Espírito Santo falou? Que essa empresa não vai fechar, que este negócio não vai acabar. Por quê? Porque não nasceu do coração do homem, nasceu do coração de Deus. Se a promessa fosse do homem, já tinha acabado, mas como aquele que prometeu é fiel, ele está dizendo, acalma, este sonho é realidade sobre a sua vida e sobre a tua história. Jesus quer que a gente venha romper com as limitações. Aquele homem tinha uma limitação física, e Jesus veio para fazer com que ele viesse romper. Essa é a palavra de Deus para a vida de alguém. Eu te trouxe nessa sexta-feira para fazer com que você venha romper com tudo aquilo que te limita. Me limita do quê? De provar do melhor de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Você lembra de Agar? Agar foi mandada embora de casa. Abraão pega ela, dá um odre de água, pães e diz, vai para o deserto. Ela pega o menino e se dirige para o deserto. Só que chega no meio do caminho, o que acontece? A água do odre vai acabar. Ela diz que eu não veja morrer o menino. O que ela... Posso descer, pastor? Ela diz assim, eu não posso ver morrer o menino. O que ela faz? Coloca o menino debaixo de uma das árvores e sai à distância de um tiro de arco. Aí ela vai ouvir lá de longe, quem falar? O menino? Não, ela vai ouvir a voz de Deus em uma manifestação teofânica. Deus grita na boca do anjo e diz assim, Agar, não temas, porque eu ouvi o choro do menino. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor.
eu já tenho ouvido choro, oh glória. Mas sabe o que é que me chama a atenção? A Bíblia diz, e Deus abriu os olhos de Agar, e ela enxergou um poço. Isso me chama a atenção, sabe por quê? Agar estava no maior estado de desespero. A Bíblia diz que Deus não abriu o poço, Deus abriu os olhos. Se Deus abriu os olhos, o poço sempre esteve lá. Deus está te dizendo, hoje essa limitação será arrancada, os olhos serão abertos e você vai enxergar o melhor de Deus. Deixa eu ver quantos acreditam nessa palavra. Deixa eu ver. Será que você trouxe pelo menos um glória para Jesus? Deixa Jesus ouvir a tua voz. Toda limitação cai por terra nesta noite, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nada vai te parar, nada vai ficar no teu caminho, nada vai ficar entre Deus e o propósito dele na sua vida. Deus está te dizendo, eu pego na tua mão para caminhar e romper com todas as limitações. Vai viver o melhor. Vai viver o melhor, vai viver o melhor, vai viver o melhor, vai viver o melhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Um princípio, e eu finalizo. Sabe por que este homem venceu? Uma atitude, e eu te provo na Bíblia, e eu encerro. Jesus diz para ele, põe-te em pé. E ele se colocou de pé. Jesus disse para ele, estende a tua mão. Quando ele obedece e estende a mão é restaurada. Aí eu me pergunto, será que Jesus não tinha poder para curar ele no início e dizer para ele, só seja curado? Jesus tinha poder. Mas Jesus me ensina uma virtude que gera milagre sobre a vida de crente. Jesus só vai curar o homem da mão mirrada depois que ele obedece. Sabe o que é que Jesus mandou pregar aqui? Obediência ainda gera milagres sobre a vida de crente. Oh glória, eu já estou vendo alguém que entendeu a palavra de Deus nesta noite. Eu já estou vendo alguém que entendeu e já está recebendo de Deus. Esta obediência tem gerado milagres sobre a tua vida. Essa obediência tem gerado, deixa eu ver quantos tem graça nessa noite para adorar ao nome. Deixa Deus ouvir a tua voz por um minuto. Deixa Deus ouvir a tua voz por um minuto. Deixa Deus ouvir a tua voz por um minuto. Você que não fala em língua há algum tempo, deixa Jesus te ouvir. Jesus quer te renovar nesta noite. Ele quer renovar as suas forças. Deixa Jesus ouvir a tua voz. Jesus, tens liberdade aqui. Já foi cantado, Senhor. Faz aquilo que a gente não pode fazer. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós somos seus, esta igreja é sua, Senhor. Opera conforme a tua vontade, Senhor. Nos enche nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória. Pode louvar. Nesta graça, adorando a Deus. Tu és tudo que adore ao Senhor. eu mais quero. O diabo faz muitas propostas para que a gente não obedeça, porque o diabo sabe melhor do que eu e você que a nossa obediência gera milagre. Mas Jesus falou no meu coração quando eu vinha para cá, que pessoas aqui iam para um novo nível de intimidade com Deus. Que você vai romper limitações que impediam com que você avançasse. Jesus está dizendo aqui, se prepara para avançar. O melhor de Deus já está estabelecido, crente. Você lembra do que está escrito lá em Romanos, capítulo de número 4? A Bíblia vai dizer no verso 17, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Se Deus te prometeu para você, você ainda não viu com os olhos humanos, mas no mundo espiritual já está tudo pronto, preparado, estabelecido, e ninguém pode revogar a palavra de Deus ao teu favor. Tu és tudo que eu mais
meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória eu quero Oh, glórias. A presença do Senhor é notória no nosso meio. Aquele que é sensível à presença do Espírito Santo sabe que Ele está aqui. E que o Espírito Santo se move de forma diferente aqui. Coisas novas acontecerão. A lição de hoje, para levar para casa, como todas as outras que o Senhor nos dá do altar: obediência gera milagre. Quando você está
debaixo de obediência, o diabo não tem legalidade. Então nesta noite, todos os poderes das trevas são abatidos, cai por terra. O único Espírito que opera na sua vida, na tua casa, é o Espírito Santo de Deus. Eu preciso encerrar e devolver ao pastor, mas antes eu quero fazer uma pergunta, que eu tenho certeza que você já sabe, que vem do coração de Deus numa oportunidade como essa. Se tem alguém no nosso meio que se encontra afastado dos caminhos de Deus, por algum motivo você se afastou, algo entristeceu o seu coração, não importa o que for, Jesus está dizendo: estou de braços abertos para te receber. E você nesta noite quer entregar a sua vida novamente para Jesus Cristo, para que Ele possa tirar todas essas amarras que te limitam de avançar, essas amarras que te limitam de vencer. Jesus está dizendo: quero lançar por terra hoje, fazer uma nova aliança com você. Tem alguém nesta noite que está afastado dos caminhos do Senhor? Levanta a sua mão para me conhecer você. Você que por algum motivo se afastou, você que ainda não é cristão, que ainda não confessou a Jesus como seu Salvador, mas hoje ouviu Deus falar com você através dos louvores, das oportunidades, através da palavra do Senhor, e o Espírito de Deus falou com você e você sentiu o desejo de entregar a sua vida a Jesus. Cadê essa pessoa? Tem alguém? Estratégia de Deus. Você que está do lado de alguém que você sabe que essa pessoa precisa entregar a vida a Jesus, diz para essa pessoa que você o acompanha até aqui na frente. Tem alguém do seu lado? Feliz por essa oportunidade que Deus nos deu, está aqui com você. E aqui eu finalizo pedindo a você que faça uma breve oração comigo, e eu devolvo para o pastor, feliz por aquilo que Deus tem feito aqui nesta noite. Senhor, aqui está a tua igreja, o teu povo, meu Pai. Senhor, o Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor tinha algo para nós. Senhor, eu quero te apresentar aqui cada pessoa que aqui está. Meu Pai, te apresento também cada família representada aqui, Senhor, daquele que está mais perto ao que está mais longe. Meu Deus, como o Senhor operou no passado, como, Pai, a filha ou o servo daquele centurião, e o Senhor, como apenas uma palavra, meu Pai, o Senhor restaurou aquela vida. Meu Deus, da mesma forma, meu Pai, nesta noite, sabemos que o teu poder